Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Uma feliz semana a todos com Jesus. Neste momento, quero chamar o nosso mensageiro escolhido por Deus para esta manhã, nosso irmão Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela certeza de que Tu tem nos conduzido até aqui. Clamamos a Ti pelo Teu Espírito Santo nesse momento, que Ele venha estar conosco, sendo, Senhor, o nosso instrutor, o nosso professor, e nos ajudando a compreender esta mensagem para colocá-la em prática em nossas vidas. Dá-nos a Tua bênção sobre cada um que aqui está, abençoe a família, os filhos, os parentes, os amigos, todos aqueles com quem eles mantêm contato, para que eles possam ser uma luz àqueles que ainda não te conhecem e também dar um bom testemunho para aqueles que estão em dúvida sobre a mensagem presente. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção nesta manhã, seja com cada um de nós aqui, perdoando os nossos pecados, removendo de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos ajudando, Senhor, a cada dia dar um passo mais em direção ao Teu reino. Fica conosco agora, é o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Como costumamos dizer, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Então, mais uma vez, o meu bom dia a todos. É um prazer continuar aqui com vocês. Confesso a vocês que achei que não estaria presente hoje. Mandei uma mensagem ontem para o irmão Roberto. Minha esposa faz alguns dias que não se sente muito bem. Ela tem, na verdade, desde quarta-feira ela passou mal e ficou ruim em casa e a gente foi medicando, achando que ela melhoraria. Mas ontem precisei levá-la ao hospital, já no fim da tarde, então chegamos em casa bem tarde. E eu disse para o irmão, olha, fique de sobreaviso, porque o hospital público, às vezes a gente vai, mas não sabe que hora volta. Mas agradecemos a Deus pelo cuidado, porque ela foi medicada, a princípio está bem, e conseguimos chegar aqui no horário certo. Então, irmãos, nos últimos 2 dias nós estamos falando sobre o dom de profecia. Na sexta-feira nós vimos o quão importante é o dom de profecia para o tempo do fim. É um presente que Deus entregou à igreja para poder conduzir o seu povo, para poder preparar o povo para o encontro com Cristo, para que este povo não seja enredado pelos ardis de Satanás. Agora, durante os eventos finais e a crise final, este povo estará andando em luz. Nós vimos que muitas pessoas deste mundo têm a Bíblia na mão, existem milhares de igrejas, mas a maior parte delas está em trevas. Então, por isso, Deus nos enviou um profeta, porque, como diz a palavra de Deus, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o espírito de profecia foi dado e entregue a nós para a nossa, como é que eu posso dizer, para o nosso crescimento espiritual, para ser a nossa guia no estudo da palavra de Deus e na nossa preparação. E nós vimos ontem que muitas vezes, isso acontece até mesmo conosco, nós vimos na sexta-feira também que Satanás tentaria todos os seus esforços para remover o espírito de profecia de dentro da igreja, para cortar a influência do espírito de profecia do povo remanescente, ao ponto de, em determinado momento, começarem a infiltrar agentes satânicos dentro das igrejas, dentro dos grupos, os próprios anjos caídos em forma humana, pregando e distorcendo a mensagem. E aí nós entendemos o quê? Que com estes ardis, com este trabalho infernal, muitos
incluindo muitos de nós. Isso, né, é uma reflexão, deve ser uma reflexão pessoal. Nós vimos ontem, muitos de nós, muitas vezes, somos prontos, como a Ellen White diz, prontos a aceitar um ponto, mas quando aparece algo que bate diretamente em um ídolo acariciado ou alguma dificuldade que nós temos, muitas vezes corremos para fazer uma distinção dentro do espírito de profecia, para dizer o que é humano e o que é divino. E assim, muitas vezes nós tentamos, né, ou a liderança da igreja também faz isso muitas vezes. Não estou aqui, como eu disse para vocês ontem, não estou aqui para criticar a liderança da igreja adventista, mas para que vocês tenham cuidado, para informá-los que devem ter cuidado, porque muitos de nossos líderes trabalham, mesmo que seja de forma inconsciente, a serviço de Satanás, que querem anular o espírito de profecia, e eles fazem e ensinam o povo a fazer isso. Ou seja, a selecionar partes do espírito de profecia que lhes convém, e dizem que estas partes selecionadas são divinas, enquanto aquilo que eles renegam é apenas o testemunho pessoal de Ellen White, a opinião dela, é algo que não tem mais valor, que era cultural da época, enfim. Correm para fazer toda uma exegese, todo um trabalho, muitas vezes em textos que são claros. Existem, claro, textos no Espírito de Profecia, assim como na Palavra de Deus, que precisam de uma boa exegese. Você precisa entender o contexto. Por exemplo, existem alguns textos no Espírito de Profecia onde Ellen White diz que as irmãs, elas deveriam aprender a andar a cavalo. E eu digo, será que nós devemos aprender? As irmãs devem se esforçar para andar a cavalo hoje? Provavelmente não. Você faz a exegese do texto, você vai entender que nos dias de Ellen White, o único meio de locomoção disponível, não haviam os carros ainda, então as irmãs, elas deveriam aprender a andar a cavalo para serem o quê? Mais independentes, né? Para que não precisasse ficar esperando pelo esposo e para que a obra assim pudesse fluir melhor. Se fosse trazida para os nossos dias, Ellen White diria o quê? Que todas as irmãs seria bom que tivessem condições e aprendessem a dirigir. Então, obviamente, existem partes do espírito de profecia que necessitam de uma boa exegese dentro do seu contexto, dentro daquilo que Ellen White quis dizer, para o nosso crescimento, para que seja de um melhor entendimento. Mas também existem pontos que são extremamente claros, como, por exemplo, a reforma de saúde, a santificação, o vestuário. São pontos claros, a música, que não necessitam de uma exegese. Então, as pessoas, na ânsia de negarem as mensagens diretas, como também a ida para o campo, o que eles fazem? Eles criam uma exegese em cima para dizer que isso era opinião de Ellen White, para dizer que isso era cultural da época e não serve mais para nós hoje. E nós temos visto que muitos assim estão anulando o testemunho do Espírito de Deus, como a própria Ellen White disse ontem. Eu li para vocês, ela disse que muitos com isso anulam o testemunho do Espírito de Deus, causam uma confusão, ou seja, eles causam uma perda enorme para a obra de Deus e também causam o quê? Uma degradação própria que vai resultar em perdição eterna. E hoje nós vamos ver um outro contraponto. Eu quero estar com vocês aqui um assunto também que é bem, como é que eu posso dizer, é um assunto muito delicado, né, que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas se faz necessário. Por quê? Porque ao passo que existem aqueles, e oro para que eu não seja um deles, ao passo que existem aqueles que selecionam dentro do Espírito de Profecia o que é humano e o que é divino para renegar o Espírito de Profecia, existem outros que aplicam mal os escritos do Espírito de Profecia, que selecionam dentro do Espírito de Profecia textos fora de contexto e os utilizam para quê? Para criar ideias ou para trazer ideias que dizem exatamente o contrário daquilo que Ellen White gostaria de dizer. Muitas vezes nós temos visto isso em figuras de liderança, na própria igreja, os próprios pastores. Muitas vezes a própria compilação de alguns dos escritos de profecia, do Espírito de Profecia, causam mais confusão do que bênção, porque algumas compilações elas visam
né, combater algumas mensagens, como, por exemplo, tá, eu preciso falar porque se faz necessário. Por exemplo, Ellen White tem uma mensagem muito clara com relação à vida no campo, a retirar a família da cidade. E há pouco tempo atrás saiu uma, de tanto os irmãos começarem a pregar agora, fortemente, com relação à saída da cidade, a mudança para o campo, quando ela é bem clara ali, por exemplo, tem nos eventos finais, tem no livro Vida no Campo, ela diz, não serão, né, as cidades advertidas, e ela é bem clara quando diz, né, não por morarem nelas, mas sim por morarem no campo e vir trabalhar na cidade. Então ela deixa isso bem claro. E aí, então, de tanto haver esta pregação, de uma necessidade, que é uma ordem dada por Deus de que os adventistas saiam da cidade, foi criada uma compilação chamada Ministério nas Cidades, para contrapor aquilo que Ellen White diz, não, olha, veja bem, não é assim, a gente precisa ficar na cidade, e aí cria-se toda uma situação envolvendo esses escritos, né, do Espírito de Profecia. E não só a liderança da igreja, muitos membros leigos, muitos ministérios independentes, muitas pessoas com voz ativa nas redes sociais fazem o quê? Interpretam mal Ellen White, tiram Ellen White do seu contexto, trazendo suas próprias doutrinas, trazendo as suas próprias ideias e tentando achar apoio no Espírito de Profecia. E com isso também causam mais confusão do que bênção para a igreja. Então nós devemos ter cuidado, e hoje nós vamos ver exatamente isso. Ellen White tinha uma preocupação muito grande com a má interpretação dos seus escritos e o mau uso que se fazia deles. Eu gostaria de começar então, eu sei que não dá para a gente compartilhar a tela, então como os últimos 2 dias eu irei ler, né, e caso haja necessidade eu vou repassando os textos do Espírito de Profecia, para que a gente possa, né, conferir depois, caso tenha alguma necessidade de conferência. Então, abre a tua Bíblia comigo aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, né? Ele está falando aqui do apóstolo Paulo. Vou ler o verso 15 para que a gente possa entender o contexto. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, irmãos, nós estamos lendo aqui o que Pedro está dizendo. Que Paulo já trazia alguns pontos, né, alguns assuntos que eram de difícil entendimento, né, alguns pontos difíceis de entender. E ele dizeria, existem os indoutos e os inconstantes que torcem as suas palavras, assim como as demais escrituras, para a sua própria perdição. Então, a má interpretação da palavra de Deus, ela é um problema que vem lá desde os dias dos apóstolos. Já haviam pessoas distorcendo e aplicando mal os ensinos dos apóstolos e os ensinos de Cristo. Ellen White fala também que os próprios fariseus faziam isso. Torciam e interpretavam mal as palavras de Jesus, movidos unicamente pelo seu preconceito. Então, se Jesus dissesse que, né, que hoje é dia, os fariseus diriam que é noite. Se dissesse que a parede é branca, eles diriam que a parede é negra. Eles torciam e distorciam para dar um sentido totalmente oposto daquilo que Jesus estava falando. E aqui o apóstolo Pedro diz que já nos seus dias, mesmo não sendo os fariseus, haviam pessoas que se achegavam, né, para dentro da igreja cristã e faziam isso. Torciam as escrituras. E ele diz assim, torciam as escrituras para o quê? Para a sua própria perdição.
Então, mais uma vez, irmãos, eu digo isso é importante por quê? Porque Ellen White aqui, né, eu vou reler com vocês um texto que eu li 2 vezes nos últimos 2 dias, para relembrar a importância do Espírito de Profecia. Está lá em Eventos Finais, página 44. Ellen White diz assim: os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado, por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes dias. Então está lá em Eventos Finais, página 44, segundo parágrafo. Aqueles que crerem que Deus tem mandado uma mensagem especial de advertência e de preparação para a crise final, por intermédio da irmã White, ele tem dado esta mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Então, nós entendemos aqui que o Espírito de Profecia foi dado especificamente para nos proteger do engano e para nos orientar na preparação para a crise final. Por isso que é importante que ele seja aplicado da forma correta, lido da forma correta e tratado de acordo com aquilo que Deus queria que ele fosse tratado. Vamos seguindo a leitura aqui, está em Conselhos para a Igreja, na página 89, Ellen White diz assim, Conselhos para a Igreja, página 89, verso 5, né, ou parágrafo 5, desculpem. Conselhos para a Igreja, página 89, quinto parágrafo, ela diz assim: sem a guia do Espírito Santo, estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las erradamente. Há muita leitura da Bíblia que é sem proveito, e em muitos casos, positivo mal. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência, sem oração, quando os pensamentos e afeições não se fixam em Deus ou não estão em harmonia com a sua vontade, o espírito se envolve em dúvida e no próprio estudo da Bíblia se fortalece o ceticismo. O inimigo toma conta dos pensamentos e sugere o quê? Interpretações incorretas. Ou seja, a falta do Espírito Santo atrai a presença de Satanás, ok? E o próprio estudo das Escrituras e, consequentemente, o estudo dos testemunhos faz o quê? Faz com que surjam interpretações incorretas. Ela diz, sem a guia do Espírito Santo, estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-las erradamente. Então, existe uma dificuldade muito grande de muitos de nós no uso e na aplicação dos testemunhos. Por quê? Porque nos falta o poder e a bênção do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão lendo os testemunhos, lendo a palavra de Deus e estão entendendo totalmente o contrário do que aquilo, né, do que o autor sugeria. No caso, o autor aqui é Ellen White e o Espírito Santo, né, através do Espírito Santo. Então, eles leem e interpretam totalmente, eles entendem exatamente da forma como eles querem muitas vezes entender ou da forma como Satanás sugere para que eles entendam. Ellen White fala aqui no livro, né? Deixa eu ver aqui, que livro é esse? Ah, tá. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 51, olha só, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 51, Ellen White diz assim, quem pegou aí a referência pode anotar, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 51, ela diz, esforço-me fielmente para escrever aquilo que me é dado de tempos em tempos pelo Divino Conselheiro. Algumas porções do que eu escrevo são enviadas imediatamente para satisfazerem as necessidades presentes da obra. Outras porções são conservadas até que o desenvolvimento das circunstâncias
me evidencie haver chegado o tempo de usá-las. E olha só que coisa interessante ela vai falar agora. Por vezes, desenvolveu-se em pastores e médicos que ocupavam lugares de responsabilidade à disposição de rejeitar os testemunhos. Eu fui instruída a não lhes pôr os testemunhos nas mãos, pois, havendo cedido ao espírito que tentou e venceu Adão e Eva, abriram a mente e o coração ao controle do inimigo, achando-se em uma falsa vereda e trabalhando sobre enganosas imaginações. Lerão nos testemunhos coisas que aí não se encontram, mas que estão em quê? Em harmonia com as falsas declarações que eles escutaram, lendo os testemunhos à luz que eles próprios acenderam, são iludidos e iludirão a outros. Então, Ellen White está dizendo aqui, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 51, que Deus lhe dava os testemunhos, ela escrevia, algumas vezes, quando era necessário, ela enviava diretamente os testemunhos, mas em outros momentos ela precisava segurar. E muitas vezes ela preferia colocar o testemunho nas mãos da igreja do que nas mãos do pastor, nas mãos do médico, nas mãos daqueles que estavam liderando a obra naquele momento. Veja, liderando a obra nos seus dias, com a presença dela própria ali. Porque eles estavam fazendo o quê? Eles já haviam sido entregues a Satanás. A sua mente estava deturpada. Eles não aceitavam as repreensões. Eles tinham um orgulho muito forte. Ela diz aqui, né, havendo cedido ao espírito que tentou Adão e Eva, eles abriram a mente e o coração ao controle do inimigo. Então, eles tinham as suas próprias ideias. Eles tinham os seus próprios pensamentos. E Ellen White aqui diz que eles trabalhavam sobre enganosas imaginações, lendo nos testemunhos coisas que aí não se encontram, mas que estão em harmonia com as falsas declarações que eles escutaram, lendo os testemunhos à luz que eles próprios acenderam, são iludidos e iludirão a outros. Então havia um problema bem sério aqui nos dias dela, de indivíduos no controle da obra, que haviam sido, né, cedido a sua mente ao controle de Satanás, e ela diz que eles iam ler ali nos testemunhos coisas que ela não disse. E eles colocariam isso em harmonia com os seus pensamentos distorcidos, ou seja, com as falsas declarações que eles escutaram. E eles iriam ler o testemunho, ela diz, à luz do que eles próprios acenderam, ou seja, eles pegariam exatamente aquilo que eles querem e transformariam isso em regra, transformariam isso em doutrina, ou seja, fariam uma mistura da verdade com o erro. E aqui Ellen White está falando especificamente da liderança constituída de seus dias, pastores e médicos. Havia uma dificuldade muito grande com alguns deles, porque já estavam sob o domínio de Satanás e interpretavam e distorciam tudo aquilo que ela falava, estando ela ali própria presente para corrigi-los e dizer que não era isso. Então, imagine o cuidado que nós devemos ter hoje com muitos indivíduos que se apresentam fazendo exegeses do espírito de profecia, fazendo leituras apaixonadas de pontos que são controversos. Estão fazendo o quê? Uma obra, muitas vezes, que não é uma obra de Deus, porque leem aquilo que ali está escrito, interpretam de forma errada e apresentam um sentido total oposto que Ellen White queria dizer. Mas Ellen White não condenou só a liderança instituída da igreja. Ela condenou também os ministérios independentes, os movimentos independentes, que haviam pessoas que se diziam da verdade presente que estavam fazendo isso também. Veja a leitura aqui do livro A Igreja Remanescente. Esse é um livrinho muito bom. É uma compilação que ficou muito boa de Ellen White, que é a compilação chamada A Igreja Remanescente. Recomendo a leitura. E Ellen White aqui na Igreja Remanescente, no capítulo 4, a Igreja Remanescente, página 30. Olha só o que Ellen White está dizendo. Ela diz: muito me entristeci
ao ler o folheto publicado pelo irmão S. A Igreja Remanescente, página 30. 29 e 30. Muito me entristeci ao ler o folheto publicado pelo irmão S. e pelos que com ele se associam na obra que está fazendo, sem o meu consentimento. Têm eles feito seleções dos testemunhos e as inseriram no folheto que publicaram, para dar a aparência de que meus escritos apoiam e aprovam a posição que advogam. Ao fazê-lo, fazem o que nem é justo e nem correto. Ao tomarem desautorizadas liberdades, apresentam ao povo uma teoria que engana e destrói. Em tempos passados, muitos outros fizeram a mesma coisa e deram a parecer que os testemunhos apoiavam posições que eram insustentáveis e falsas. Irmãos, isso aqui é um problema bem sério. Muitas vezes, infelizmente, alguns de nós têm tirado textos do espírito de profecia, têm aplicado mal para apresentar as suas próprias doutrinas e para enredar os irmãos em coisas que Ellen White nunca disse. Muitas vezes, algumas são inocentes, outras são perdas de tempo, e a maioria delas vai produzir perdição eterna. Tá? E eu falo isso assim, especificamente por quê? Porque existem muitos indivíduos hoje nas redes sociais se dizendo da verdade presente. Por exemplo, tá? Sim, eu vou falar, vocês já vão saber de quem que eu estou falando, mas eu não vou dar o nome, tá? Tem um indivíduo por aí que tem um ministério independente. Gosto muito de algumas das mensagens, gostava mais antigamente, hoje tem algumas ressalvas. E esse indivíduo começou agora com a doutrina da barba. Sabe, ele esgotou tudo aquilo que ele poderia pregar e começou com algumas doutrinas estranhas, né? Olha, a doutrina da barba, os homens precisam usar barba e é pecado não usar barba, e todos têm que usar barba. E aí você vai ver ali a história do adventismo, você vê, por exemplo, as imagens do capitão José Bates, era um homem que não tinha barba e não tinha bigode. E Ellen White nunca se preocupou com isso. Alguns dos pioneiros também não utilizavam barba e fizeram o seu ministério junto à irmã White até o fim dos seus dias, e nunca houve problemas com isso. E ele usa o espírito de profecia para dizer o quê? Que os homens têm que usar barba, porque barba é uma questão, né, de salvação. E as mulheres precisam usar véu no cabelo. E aí você vai ver que a própria Ellen White não usava véu. Né? Nas imagens históricas que nós temos, Ellen White não usava véu, as irmãs do seu tempo não usavam véu. Isso eram coisas secundárias, coisas das quais ela nem chegou a citar. Mas existem movimentos hoje dizendo que você precisa usar barba se for homem, e se for mulher precisa usar um véu, porque o Espírito de Profecia diz que é assim. Se você não se santificar e não fizer uma reforma no seu vestuário, irá se perder. Então nós temos visto que muitas vezes pastores e líderes estão empregando mal, criando novos materiais para apoiarem as suas ideias, distorcendo e torcendo o que Ellen White falou, mas também nós temos o quê? Irmãos da verdade presente, torcendo os escritos do Espírito de Profecia para pregarem as suas próprias mensagens. Então, Ellen White diz que ela estava muito triste porque nos seus dias havia irmãos fazendo isso. Pegavam partes do texto, criavam folhetos, criavam mensagens, espalhavam entre os irmãos, e ela disse o quê? Que eles estavam tomando desautorizadas liberdades, apresentando ao povo uma teoria que engana e destrói. E ela diz: muitos fizeram a mesma coisa e deram parecer de que os testemunhos apoiavam posições que eram insustentáveis e falsas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Ainda agora, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 83, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 83, Ellen White diz assim:
ela estava dando uma repreensão aqui a um irmão chamado Garmaire, e na sua repreensão a este irmão, ela disse assim: tendes tirado também de sua conexão porções dos testemunhos que o Senhor tem dado para benefício do seu povo, e as aplicastes mal para sustentar vossas teorias errôneas, tomando emprestada ou roubando a luz do céu para ensinar aquilo com que os testemunhos não se harmonizam e que sempre tem condenado. Colocais assim tanto a Escritura como o testemunho no mesmo encaixe de erro. Todos os que estão em erro procedem como você havia feito. Não tendes fé real nos testemunhos. Se as tivesseis, haveria recebido aqueles que indicam os vossos enganos. Tende estado a beber de fontes poluídas. Então, Ellen White aqui está dando uma repreensão, né, no contexto. A gente pode ler aqui, é um homem chamado Garmaire, né? E esse irmão Garmaire, ele tirava textos do espírito de profecia. Ela diz que ele pegava porções dos testemunhos e aplicava mal, né? Criava mensagens ali para dizer o quê? Que Ellen White apoiava suas próprias teorias. Veja, mas a irmã White também apoia isso que eu estou dizendo. A irmã White aceita. Ou a irmã White disse e aplicava mal, tirava uma porção e tirava aquele texto de fora do contexto. Para quê? Para aplicar mal. Com isso, ela disse: você está fazendo uma obra maligna e você está roubando a luz do céu para ensinar aquilo com que os testemunhos não se harmonizam, e exatamente aquilo que eles sempre têm condenado. Então, Ellen White dava um testemunho de advertência, condenava algo que não deveria ser feito, e eles pegavam outra parte do testemunho para dizer que aquilo que ela estava condenando era correto, porque ela já havia dito que aquilo era correto. Então, eles torciam o testemunho. Como muitos fazem hoje, se fala em reforma de saúde, correm lá dentro do próprio espírito de profecia para achar uma parte que desautorize totalmente aquilo que Ellen White escreveu. Tem um ex-pastor adventista aí que não posso citar o nome, mas que ele é abominável. Infelizmente, ele caiu a tal ponto assim, que Satanás usa diretamente, que era um dos homens que mais atacava o espírito de profecia quando era pastor e continua atacando os irmãos da verdade presente hoje. E ele, né, faz aquelas caras e bocas assim, ele diz: não citeis a irmã White. Cada vez que tinha uma mensagem de alguém pregando a verdade presente, ele pegava esse textinho de Ellen White, tirava do contexto, onde ela diz: não citeis a irmã White até que tenha o quê? Base na palavra de Deus para sustentar aquilo que você está dizendo. Não citeis a irmã White perante os incrédulos, porque só vai criar mais resistência, porque para o incrédulo Ellen White não é autoridade. Então esse ex-pastor, né, ele fazia assim: não citeis a irmã White. E aí aplicava mal esse princípio, aplicava mal esse texto para renegar totalmente a reforma de saúde, renegar totalmente o vestuário, o discurso, né, a ordem da saída para o campo, enfim. E assim como ele, muitos outros pegam textos do Espírito de Profecia para distorcerem e anularem, fazerem com que Ellen White refute a si mesma e anulem com isso o testemunho do Espírito de Deus. Continuando a leitura aqui, irmãos. Ellen White, ela parecia bem frustrada e está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, para que vocês tenham noção da seriedade disto. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 82. Ellen White diz assim: parece ser impossível que eu seja compreendida pelos que possuem a luz, mas não têm andado nela. O que eu disse em conversações particulares é repetido de tal maneira que signifique exatamente o oposto ao que eu queria dizer. Caso os ouvintes fossem santificados na mente e espírito. Tenho receio de falar até com os meus amigos, pois depois eu ouço: a irmã White disse isso ou a irmã White disse aquilo. E ela continua dizendo:
minhas palavras são tão torcidas e desvirtuadas que estou chegando à conclusão de que o Senhor deseja que me afaste das grandes reuniões e rejeite as entrevistas particulares. Aquilo que eu digo é relatado de um modo tão deturpado que se torna novo e estranho para mim. É mesclado com palavras proferidas por homens para apoiar as suas próprias teorias. Chegou um ponto no ministério e na vida de Ellen White, aqui ela está falando sobre isso, em que ela ficou extremamente frustrada. E ela disse, é impossível que eu seja entendida por aqueles que conhecem a verdade, mas não andam nela. Ela diz, muitas vezes, né, eu falo alguma coisa, Ellen White até algo que ela usava assim, nas suas conversações particulares. As pessoas pegavam e diziam, olha, mas a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. E eles usavam ela para atender todo tipo de engano, todo tipo de falsidade. E muitas vezes nós temos feito isto, meus irmãos, isso é algo terrível. E ela diz, minhas palavras são tão torcidas e desvirtuadas que estou chegando à conclusão de que o Senhor deseja que eu me afaste das reuniões e rejeite as entrevistas particulares. Aquilo que eu digo é relatado de um modo tão deturpado que se torna novo para mim. E é estranho, é mesclado com palavras proferidas por homens para apoiar as suas teorias. Ela estava ficando tão cansada com aquela situação ali de distorção da sua mensagem, que ela diz, poxa, isso só pode ser um sinal de Deus para que eu me afaste, para que eu não tenha mais entrevista com ninguém, para que eu não tenha que estar presente nas reuniões da igreja, porque tudo aquilo que eu falo é distorcido. Satanás usava muitos dos membros que se diziam da verdade presente para distorcer totalmente aquilo que ela estava falando. E isso é algo sério, irmãos, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos o dever de quando for preparar uma mensagem ou quando for citar o Espírito de Profecia, ter certeza daquilo que nós estamos falando. Pegar o texto dentro do seu contexto, ler, reler, se tiver alguma dúvida, pegar outros textos sobre o mesmo assunto, fazer exatamente como nós fazemos com a leitura da Bíblia. Pega um texto aqui, pega um texto ali, vai lendo, vai procurando no seu contexto, se for necessário, vai procurar no original. Para fazer o quê? Para fazer com que se tenha um entendimento completo da mensagem. Porque é um perigo enorme eu ficar simplesmente caçando o texto para falar aquilo que eu quero que os irmãos ouçam. Olha, hoje eu vou pregar sobre a guarda do domingo. E eu sou capaz de achar texto aqui, se eu tirar do contexto, e dizer que Ellen White apoiava a guarda do domingo. Por quê? Porque tudo pode ser torcido, tudo pode ser mal interpretado. Tudo pode ser tirado da sua lógica, do seu contexto. Então, é necessário haver o quê? Uma análise daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos pregando, para que não estejamos no erro de tentar impor aos outros as nossas convicções particulares, fazendo com que o Espírito de Profecia fale aquilo que nós queremos que ele fale, e não aquilo que ele desejava dizer. Vamos ler mais alguns textos aqui, já estamos encaminhando já para o nosso final. E aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, ainda na página 52, Ellen White diz, eu estou muitíssimo ansiosa de usar palavras que não deem ensejo para que alguém mantenha sentimentos errôneos. Preciso usar palavras que não sejam tomadas em mau sentido, atribuindo-lhes um significado oposto àquilo que eu tencionava indicar. Então, Ellen White tinha muito cuidado com as suas próprias palavras. Tudo aquilo que ela ia dizer, ela tinha que parar, pensar, refletir e usar as palavras corretas, com termos corretos, porque para que causasse a maior dificuldade possível para que ele quisesse mal interpretar. Então ela disse, estou muitíssimo ansiosa. Ela, né? Eu ensejo para que alguém mantenha sentimentos errôneos. Ela diz, preciso usar palavras que não sejam tomadas em mau sentido, atribuindo-lhe um significado oposto àquilo que eu intencionava indicar.
ou seja, ela precisava pensar, refletir, ela tinha que entrar em meditação, muitas vezes pesando palavra por palavra antes de escrever, antes de falar, porque para deixar a menor margem possível de dúvida, para que ela não fosse mal interpretada, porque haviam agentes ali de Satanás que estavam prontos para desvirtuar tudo aquilo que ela dissesse e pregasse. Ainda no livro, né, Mensagens Escolhidas, volume 1, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41, ela diz assim: haverá pessoas que interpretarão mal as mensagens dadas por Deus segundo a sua própria cegueira espiritual. Então, existem muitos que estão cegos espiritualmente. Está aqui, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41. Haverá pessoas que interpretarão mal as mensagens dadas por Deus segundo a sua própria cegueira espiritual. Não adianta, sempre haverão aqueles que estarão o quê? Aplicando mal. No livro A Igreja Remanescente, na página 52, Ellen White vai dizer assim, deixa eu ver onde é que está aqui. Ó, ela diz: ver-se-á que estes que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Está lá no livro Igreja Remanescente, página 52. Não terão um alto senso de honra e integridade, enganarão o povo e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se de seu próprio nome, servindo-se de seu nome para dar influência à sua obra. Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar a sua atitude e põem-nos numa moldura de falsidade, para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Dão falsa interpretação e aplicam mal o que Deus deu à igreja para divertir, aconselhar, reprovar, confortar e animar os que constituirão o povo remanescente de Deus. Os que acolhem os testemunhos como mensagem de Deus são por eles abençoados e auxiliados. Mas os que os fragmentam simplesmente para apoiar alguma teoria ou ideia pessoal, para defender um procedimento errado, não serão abençoados e beneficiados por aquilo que ensinam. E aqui ela estava falando também sobre um contexto aqui de que alguns usavam os testemunhos para dizer que a igreja é Babilônia, né? Então ela disse assim, muitos, né, não têm nenhum tipo de honra, nenhum tipo de integridade, eles não têm, né, se fosse trazer para os nossos dias aqui, nossa forma de falar, eu diria, muitos não têm vergonha na cara e simplesmente usam os testemunhos para acusar a igreja, para atacar o remanescente, para criar confusão. E ela diz, pegam os textos, retiram do contexto e o colocam aqui numa moldura de falsidade, para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Ela diz, eles enganarão o povo e porão uma mistura de erro com o quê? Com os testemunhos da irmã White, servindo-se do seu nome para dar influência à sua obra. Ah, mas veja, irmãos, olha isso que eu estou mostrando para vocês. Quem diz não sou eu, é a irmã White. E nós temos visto isso muitas vezes, ok? Mesmo que seja algo que não é tão... eu sei que isso é desconfortável, mas é preciso ser dito. Muitos estão usando o espírito de profecia para dizer algo que Ellen White não disse. Tem uma corrente muito forte de, né, indivíduos que se dizem da verdade presente e negam a doutrina do Espírito Santo. Negam a pessoa do Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo é apenas o Espírito de Jesus Cristo, ou é apenas uma força que Deus envia, mas não uma pessoa. E Ellen White é bem clara em diversas passagens para dizer o quê? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. A doutrina bíblica adventista da divindade é uma doutrina diferente da doutrina da Trindade católica. Mas muitos aplicam mal os textos do Espírito de Profecia para dizer o quê? Que a igreja se apostatou, que a igreja se tornou Babilônia porque ensina a doutrina da Trindade. Quando, na verdade, a doutrina adventista da divindade é muito diferente
da doutrina católica da Trindade. Mas eles pegam o quê? Textos do Espírito de Profecia, distorcem e dizem, olha, Ellen White era antitrinitariana. Quando Ellen White é bem clara em diversas passagens em afirmar o quê? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. O mal só poderia ser resistido através da influência do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade. Isto é algo extremamente claro nos escritos do Espírito de Profecia. Mas nós temos visto um grupo que está crescendo muito rápido, acusando a igreja de ser Babilônia, dizendo que a igreja se tornou Babilônia porque tem aceitado a doutrina católica da Trindade e retiram do contexto textos do Espírito de Profecia para dizer algo que Ellen White não queria dizer. Veja, Ellen White está dizendo que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade, ele é apenas o Espírito de Jesus Cristo. E aí pegam lá uma fala ou outra dela fora do contexto e aplicam mal para a sua própria perdição e para a perdição de muitos que estão indo, né, juntamente com os seus estudos e as suas interpretações equivocadas das Escrituras e do Espírito de Profecia. Continuando a leitura aqui, então, no livro A Igreja Remanescente ainda, na página 47, os 2 últimos versos que eu vou ler, tinha mais alguns versos, mas vamos parar por aqui porque o tempo já urge, né? Igreja Remanescente, página 47, Ellen White diz assim: os que se põem a proclamar uma mensagem sobre sua responsabilidade pessoal. A Igreja Remanescente, página 47. Os que se põem a proclamar uma mensagem sobre sua responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo que declaram ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial derrubar aquilo que Deus, durante anos, tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que estes homens se encontram do lado do grande enganador. Não crie neles. Estão se aliando com os inimigos de Deus e os inimigos da verdade. Porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando-a um sistema eclesiástico imperialista. Afasta-vos destes. Não tenhais comunhão com a sua mensagem. Por muito que eles citem os testemunhos e atrás deles busquem entrincheirar-se, não os recebais, pois Deus não os incumbiu desta obra. O resultado semelhante de obra será incredulidade nos testemunhos e nos limites do possível tornarão sem efeito a obra que por anos tenho estado a fazer. Vejam que passagem profunda aqui o que Ellen White está dizendo. Ela diz, saiba que esses homens que se encontram do lado de Satanás, aqueles que estão fazendo força para derrubar aquilo que durante muitos anos Deus tem instruído o seu povo. Durante muitos anos Deus tem dado mensagens ao seu povo, Deus levantou doutrinas bíblicas para esta igreja e alguns estão se esforçando veementemente para o quê? Para derrubar aquilo que durante anos, ela diz aqui, para derrubar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer. Ela diz, eles não estão cumprindo a vontade de Deus. E ela diz, saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não creia neles. Estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. E diz ainda mais, porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando o que? Um sistema eclesiástico imperialista, né? Olha, a igreja é uma ditadura, é uma imposição, a igreja está errada e nós estamos certos. E com isso eles tentam o quê? Derrubar aquilo que biblicamente já foi estabelecido. E ela diz o quê? Olha só, essa é a parte aqui que é interessante, tá? É a parte que deve nos ligar ao nosso alerta. Ela diz, afastem-se deles, não tenham comunhão com a sua mensagem, mesmo que eles citem os testemunhos e atrás deles busquem entrincheirar-se, ou seja,
que eles citem muitos testemunhos do Espírito de Profecia, muitos trechos, e tentem se esconder atrás deles. Não os recebais, pois Deus não os incumbiu desta obra. O resultado de semelhante obra será incredulidade nos testemunhos, e nos limites do possível tornarão sem efeito a obra que por anos têm estado a fazer. Então já havia nos seus dias ali indivíduos que estavam usando os testemunhos para tentar derrubar a igreja, para tentar derrubar aquilo que biblicamente havia sido estabelecido. E eles usavam isso como um apoio para dizer que a igreja era Babilônia, para dizer que a igreja era uma ditadura, para confrontar aquilo que biblicamente havia sido levantado. E eles citavam diversos trechos dos testemunhos para passar a impressão de que eles estavam, né, do lado dos pioneiros, do lado de Ellen White, e faziam a vontade de Deus. E ela diz, mesmo que citem muitos dos testemunhos e procurem se esconder atrás deles, não os recebam, não lhes deem crédito, não se associem, porque eles estão sendo o quê? Usados por Satanás. Se você vê alguém trazendo um texto do Espírito de Profecia para derrubar uma doutrina bíblica, para derrubar aquilo que já está estabelecido, que é de conhecimento público, que é doutrina de conhecimento geral, para falar contra o santuário, para falar contra o sábado, para falar contra a divindade, né, do Espírito Santo, para falar, enfim, uma série de situações, como eu mostrei para vocês ontem, aquele doutor lá, PhD da Andrews, né, o Joe Pauling, que ele diz que o decreto dominical não vai acontecer, que Ellen White estava equivocada, que aquilo era uma mensagem que Deus havia dado apenas para chacoalhar o povo, para fazer o povo se mexer, mas que isso nunca foi da vontade de Deus, né, que tivesse um decreto dominical, que é impossível que isso ocorra hoje. Então, quando você vê esses indivíduos se levantarem, não lhes dê crédito, não lhes dê assunto, não os traga para dentro da sua casa, porque são agentes de Satanás que estão perdidos, que caminham rumo à perdição e muito provavelmente vão te levar junto. E você, meu irmão, minha irmã, se um de vocês aqui, se você hoje tem aplicado mal os testemunhos, tem usado os testemunhos para confirmar unicamente aquilo que você crê ou aquilo que você quer pregar, ou você usa Ellen White para selecionar passagens, para repreender os outros e para apresentar aquilo que você deseja e não aquilo que ela diz. Muito cuidado, porque muito provavelmente isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. E você está sendo uma pedra de tropeço e Deus vai te cobrar esse preço. Eu sei que a mensagem é dura, mas ela precisa ser dita. Não brinque com a vontade de Deus, não brinque com o Espírito de Profecia, não interprete mal, não desvirtue aquilo que já foi estabelecido, porque Deus há de cobrar você. A última passagem, ela diz assim, está aqui em Conselho aos Idosos. Ela diz, há alguns professos crentes que aceitam com certeza porções dos testemunhos como mensagens de Deus, enquanto rejeitam as que condenam as suas inclinações favoritas. Essas pessoas estão trabalhando contra o seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É essencial que andemos na luz enquanto a temos. Os que dizem acreditar na reforma de saúde e, no entanto, trabalham contra os seus princípios, está aqui em Conselhos para os Idosos, na página 129. Ela diz, os que dizem acreditar na reforma de saúde, no entanto, trabalham contra os seus princípios na vida prática diária, estão prejudicando a própria alma e deixando má interpretação na mente de crentes e descrentes. Então, meus irmãos, o apelo que eu faço a vocês nesta manhã é, não brinque com o Espírito de Profecia. Não selecione partes dos testemunhos que você gosta e rejeita aquilo que não gosta. Tome por completo essa bênção que Deus deu ao povo remanescente. Aplique de forma correta a leitura e a interpretação do Espírito de Profecia. Se você fizer isso da forma correta,
Ele vai ser uma bênção para você e você vai ser uma bênção na igreja, vai ser uma bênção em sua casa, uma bênção no seu local de trabalho. Você vai abençoar a vida dos outros. Agora, se você brincar com o espírito de profecia, você tirar do contexto, você tentar impor as suas ideias, você vai ser simplesmente um instrumento de Satanás, que vai ser usado para abalar a igreja e, infelizmente, terá de prestar contas a Deus por isso. Que Deus possa, então, irmãos, nos manter fiéis, nos manter firmes, nos fortalecer no conhecimento da verdade e nos ajudar a estar prontos para o encontro com Cristo. Eu vou ler só mais uma passagem bíblica aqui, então nós vamos fazer a oração final. Está lá em Joel, capítulo 2. Deixa eu achar aqui só os versos. Joel, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Joel 2, verso 12 e verso 17. Essa é uma necessidade para toda a igreja. E ela diz assim, Joel 2, verso 12 até o verso 17 diz: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o Senhor se mostra zeloso da sua terra e se compadece do seu povo. Irmãos, é tempo de nós rasgarmos o nosso coração, nos juntarmos como povo, com jejum, com oração, com lágrimas, clamando e pedindo, Senhor, poupa o teu povo. Ele diz, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, convertam-se ao Senhor, porque ele é misericordioso. Santifiquem-se e digam, Senhor, poupa o teu povo. Nós estamos já adentrando os últimos momentos dos eventos finais. As grandes catástrofes estão prestes a começar. Senhor, poupa o teu povo. Poupa o teu povo, porque muitas vezes o teu povo está em trevas com a Bíblia e com o Espírito de profecia em mãos. Poupa-nos da destruição. Vamos orar então, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti nesta manhã que tenha misericórdia de nós. Nós lemos aqui na Bíblia e no Espírito de profecia que muitas vezes, Senhor, tem distorcido as Tuas mensagens, tem dado falsas interpretações, tem muitas vezes, Senhor, sido usados como instrumentos do maligno para causar tumulto e conflito dentro da Tua igreja. Dentro, no meio do Teu povo, nas salas de oração, nos pequenos grupos, nas reuniões. Senhor, poupa-nos hoje. Poupa-nos muitas vezes de nós mesmos. Senhor, se algum de nós aqui está fazendo isso, tenha misericórdia, Pai. Envia Teu Espírito Santo, mostra a nós o nosso erro. Nos ajuda, Senhor, a aplicar de forma correta o Teu testemunho
para que nós possamos ser abençoados por Ti e não venhamos a trazer maldição para a Tua igreja e maldição para a nossa casa. Poupa Teu povo, Senhor, nesses momentos que se aproximam. Ajuda-nos a estar preparados para os grandes eventos finais. Ajuda-nos, Senhor, porque quase não há mais tempo. Nós precisamos de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nos ajuda a remover da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Ti. Prepara o Teu povo para o encontro contigo. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção neste dia. Nos ajuda hoje, Pai, a estar em comunhão e a estar nos preparando para uma nova semana. Que esta semana seja uma semana de bênção. E seja, Senhor, uma semana com a qual nós possamos ter um encontro verdadeiro contigo. Dá-nos a Tua bênção, abençoa cada um de nós aqui. Envia os Teus santos anjos para cuidar de nós e da nossa família. Seja conosco, é o que te pedimos. Continue abençoando esta sala, que esta seja uma sala de bênção, que seja uma sala de crescimento espiritual, que seja principalmente uma sala de salvação e não um instrumento do maligno. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem gostaria de fazer a segunda oração? E a seguir nós teremos a oração cantada com a irmã Nice. Deus Pai Todo-Poderoso, continuando na Tua presença, Senhor, queremos agradecer mais uma vez pela Tua misericórdia sendo lançada sobre nós. Porque cada dia, Senhor, o Senhor tem trazido mensagens verdadeiras, Pai, para a nossa correção, para a nossa repreensão, para a nossa proteção, porque Tu nos ama de uma forma imensurável que mente alguma poderá compreender, mas que foi expressa lá na cruz através do sangue do Teu Filho. Senhor, quantos erros, quantos enganos Satanás tem colocado no nosso meio, mas o Senhor tem sondado os corações e tem levantado um povo, Senhor, para proclamar a Tua verdade. Ó Paizinho de amor, tem misericórdia de nós, que nós continuemos, Senhor, nesta caminhada junto a Ti, que nós possamos, Senhor, caminhar lado a lado, Pai, porque não queremos parte com o pecado, parte com o maligno, Senhor. Tem misericórdia de nós, afasta de nós todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, reaviva a Tua igreja, porque não queremos mais ficar aqui. Nós queremos viver a eternidade contigo, Jesus. Ó Pai, continua conosco. Ao sair dessa sala, Pai, possamos continuar meditando nas palavras que Teu Santo Espírito trouxe. Que nós possamos, Senhor, com amor, combater os enganos de tantos irmãos, Senhor, que por algum motivo têm sido levados e sendo afastados de Ti. E que, infelizmente, Senhor, perderão o prazer de viver contigo na eternidade, porque tem dado ouvidos, Senhor, aos enganos, tem dado ouvido, Senhor, ao seu próprio eu, tem dado ouvido, Senhor, aos seus traumas, sim, porque tem pessoas, Senhor, que estão sendo levadas pelo seu ego inflamado, porque em algum momento foi repreendido na igreja, porque em algum momento não concordou com algo e tem criado suas próprias doutrinas, sua própria igreja, Pai. E isso é muito grave, porque sabemos profeticamente que só há uma igreja verdadeira. Portanto, Senhor, continua conosco. Levanta-nos, Senhor, para este tempo.
Faz de nós um instrumento teu nesse mundo de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma louvamos, a sua lei obedeçamos, pois melhor é sempre obedecer a Deus do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos, a sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Oh, sim, Jesus nos ajuda da lei cumprir a sua lei, obedecer do que ficar. Amém. Amém. Neste momento, então, está aberto os momentos das considerações. Quem gostaria de considerar, por favor, levanta a sua mão. Irmã Nícia está com a mão levantada, quer fazer a consideração ou foi da oração? Irmãos, não sei se os irmãos ouviram o hino, também eu falhei um pouquinho no coro, e também eu não sei que a internet aqui caiu, eu não sei se deu para as irmãs ouvirem, mas eu tenho sim para considerar. O irmão falando que nós temos que ter muito cuidado, né, com as pessoas, né, que às vezes vêm contradizer nos livros de profecia para a gente, e eu tenho assim, não é bem um testemunho, né, foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida, muito triste, que uma irmã, né, lê muito a Bíblia, estuda livros de profecia, e ela sempre falava para mim que eu também tinha que ser igual ela. Tudo bem, eu leio, estudo, mas igual ela eu não era, não. Não sou, nunca fui igual ela. Uma pessoa temente a Deus, assim, no vestuário, na alimentação, em tudo. Mas ela uma vez foi embora da minha cidade e sempre ela hospedava na minha casa quando ela vinha passear, né? Ela foi para Belo Horizonte e sempre ela ia para minha cidade, ficava na minha casa.
E a gente era muito amiga e somos amigas até hoje. Só que uma vez, né, ela chegou lá com umas mensagens diferentes e eu comecei a falar com ela a verdade. Aí ela foi embora. Da outra vez, quando ela chegou lá na minha casa, ela chegou já com o irmão. Ela me perguntou: irmã, dá para mim ficar na sua casa com o irmão? Você vai gostar muito, né? E sempre minha família são os hospitaleiros, né? Gosta de receber as pessoas, os irmãos. E eu falei: pode, irmão, tem quarto aqui que dá para ele. Mas só que, na minha surpresa, ela chegou lá com muitas malas, caixetas, com esse irmão, recebi. Depois ela chegou numa sexta, no sábado, ela falou que não ia para a igreja, sendo que ela era adventista. Ela falou: não, irmã, eu não vou na igreja. Eu falei: por quê, irmã? Não, e começou a me falar. E mostrou o certificado dela, que ela tinha batizado em outra igreja, que, que, que o Espírito Santo não era pessoa, né? E mostrou aquilo, eu fui ficando triste, sabe? E ela foi falando e mostrou os livros que ela estava levando na caixa e os folhetos, muito mesmo. E eu falei: o que é que a senhora vai fazer com isso, irmã? Não, eu vou distribuir. Eu vi, mas o irmão fazer um trabalho missionário aqui na cidade. Vou na casa dos irmãos e vou fazer o trabalho missionário. Eu falei: aqui na minha casa, não. E eu falei: meu Deus, tenha misericórdia. Uma irmã temente ao Senhor, muito conhecida, querida nossa. Recebi ela diariamente na minha casa, com muito amor. Os irmãos gostavam dela mesmo, ainda gostam até hoje. E ela chegou lá com isso na minha casa, e eu falei: não vou aceitar isso, não. Porque você, irmã, vai mexer meu inimigo, vai mexer na mente dos irmãos. E isso não é certo. E eu falei com ela: se a irmã quiser ficar aqui com o irmão na minha casa, pode fechar essas caixas, leva de volta, mas você não vai fazer esse trabalho missionário. Aí ela pegou e falou com ele assim: nós vamos embora. Você espera até a noite para nós ir embora? Eu falei: espero sim. Você pode ficar com essas caixas fechadas, mas você não vai entregar uma aqui na cidade. Aí ela é muito rápida, sabe? Ela quis abrir a caixa no momento que eu cuidava do meu pai e da minha mãe. Quando eu fui na casa do meu pai rapidinho, ela foi muito rápida, pegou essa caixa, queria sair, e eu logo liguei para a igreja, porque eu também não fui na igreja, porque eu não ia deixar ela lá. Aí liguei para os anciãos, falei para o pastor, né? Eles tomaram a atitude lá e já foram lá conversar com ela, e à noite ela foi embora. Eu fiquei triste, porque uma pessoa, né, que tão amiga nossa, da igreja dos irmãos, ela lê tanto que ela leu de profecia, o inimigo colocou isso na cabeça dela, né, e queria mostrar as passagens, foi falando. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, como o irmão falou, que às vezes tem pessoas que lê tanto, conhece tanto, mas o inimigo é que põe na cabeça certas coisas e nós temos que ter muito cuidado. Graças a Deus, ela ainda conversa comigo, continuamos sendo amiga, mas ela está nessa igreja que o Espírito Santo não é pessoa. E que Deus possa nos abençoar, e nós temos que estudar com sabedoria, pedir o discernimento a Deus, e era isso que eu tinha que falar. Obrigada. Amém. Muito obrigada, irmã Nice, pelo seu testemunho. Que Deus continue a abençoá-la e dar discernimento, né? A senhora foi um instrumento nas mãos de Deus nesse momento que a senhora descreveu. Irmã Fátima Barros, bom dia, bem-vinda, minha irmã. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Então, pegando aí no gancho da irmã, nós estamos realmente... O inimigo, ele está dando pernada para tudo quanto é lado, né? Ele está usando todos os meios, trabalhando com cada pessoa, com cada grupo, da forma que ele pode. Agora, o que eu fico muito impressionada, por exemplo, tem um casal, eu estou aqui em Belo Horizonte, e aí, o que acontece? Esse casal, a sogra, a mãe da esposa, tem passado uma temporada com eles. Ela fica nos Estados Unidos, fica aqui, e ela também estava na casa de uma amiga da igreja,
E eu comecei a pregar para uma pessoa que estava lá nessa casa, e ela logo viu que eu tinha muito vontade de pregar e evangelizar e tudo, ela se concentrou em mim. E pegou meu telefone e falou para mim que tinha muitas coisas interessantes para me falar. Quando eu me dei conta, as coisas interessantes que ela tinha que me falar era exatamente essa historinha aí. Eu fiquei assim impactada com aquilo. E ela mandando material para mim, para eu ler e tal, não sei o quê. E eu tive muito cuidado com ela, mesmo porque ela é mãe de uma pessoa muito querida da igreja. E eu falei para ela assim, irmã, você já falou isso com a sua filha e com o seu genro? Aí ela desconversou, porque nem a filha nem o genro aceita essas, essas coisas, né? Essas distorções, né? Do espírito de profecia. E aí, engraçado que eu tinha lido há muito pouco tempo em Eventos Finais, falando muitas coisas a respeito disso. Aí eu falei para ela, vocês estão distorcendo a palavra de Deus. Vocês estão distorcendo o espírito de profecia. A senhora não está trabalhando para Deus. Ah, não, e continua tal, eu tive que bloqueá-la, porque ela não desistia de mandar coisa para mim. Lógico, eu não abri nada, né? Simplesmente, e tive que, infelizmente, bloqueá-la. É uma senhora de quase 80 anos. Agora, eu fico me perguntando o seguinte, como a irmã disse aí, como que uma pessoa que estuda tanto a palavra de Deus, estuda tanto o espírito de profecia, ainda cai nisto, né? É tão claro o que Ellen White disse. O irmão aí explicou e falou a clareza. Eles pegam e distorcem tudo. Como eu fico pensando, meu Deus, que perigo que nós corremos. Porque pessoas que estão consagrando a vida, orando, como diz a irmã aí, essa amiga dela via tanto espírito de profecia, uma pessoa tão consagrada, como que isso é possível? Eu fico assim, impactada com isso. E ao mesmo tempo, nós temos que orar muito e pedir a Deus, porque Satanás, ele tem tantas artimanhas. Ele tentou enganar o próprio Jesus quando ele apareceu como anjo de luz para fazer com que Jesus se prostrasse diante dele. Ora, se com Jesus ele tentou, imagina conosco. Então, há que orar muito, pedir muito a Deus força e poder, porque agora, cada dia mais vai se levantar mais coisas muito, assim, confusas. E Satanás está aí para isso, é para confundir nossas mentes. Por isso nós temos que orar muito, pedir muito a Deus, que tenha misericórdia da igreja, que tenha misericórdia de nós, do remanescente, porque a gente está vendo dentro das nossas próprias igrejas coisas acontecerem que a gente olha e fala, não é possível, como que está acontecendo dentro da nossa própria igreja? Pessoas que deveriam estar pregando a mensagem de forma veemente, a gente vê que elas não estão pregando. Estão pregando sermões, eu costumo dizer, para fazer a ovelha dormir, para ninar. Não são sermões que estão chamando a atenção da igreja. Gente, Jesus está voltando, está às portas. Não, não chama a igreja a uma santa convocação. Não estão chamando a igreja para um jejum, para como que eu quero dizer, uma consagração, né? E de vez em quando tem essas coisas aí que é lançado no mundo inteiro, né? Como teve os 10 dias de oração, as 10 horas de jejum. Mas eu não estou falando por todas as igrejas, estou falando, por exemplo, pela minha igreja central, por exemplo, de BH, né? Então, a gente não vê isso acontecendo, a gente não vê essa preocupação de estar chamando o povo a uma consagração a Deus, porque o tempo está próximo, e nós sabemos que Jesus está às portas, né? E eu fico grata a Deus por essa sala, porque realmente cada dia essa sala tem trazido mais e mais pessoas, trazendo mensagens assim urgentes para os nossos dias. É isso que eu gostaria de falar, fico muito feliz por estarmos aqui reunidos nessa sala. Peço a Deus que continue conosco e nos dê esse discernimento, essa sabedoria, e não nos deixe cair em tentação, porque o Pai Nosso mesmo diz, né? Não nos deixes cair em tentação.
Muito obrigada, irmãos. Bom dia. Amém. Muito obrigada, irmã Fátima. Muito obrigada, que Deus continue a abençoá-la. O irmão Roberto, bem-vindo, irmão. Olá, pessoal, tudo bom? Eu queria só fazer duas aparições práticas para vocês entenderem como é complicado a gente abraçar os compilados de maneira assim, não, tá aqui, tá certo e pronto. Eu vou compartilhar a tela rapidinho. Eu estou fazendo um estudo, quero que os irmãos até orem por esse projeto, porque eu tenho na cabeça de conseguir fazer os compilados virarem livros completos. Eu vou começar com eventos finais, já estou finalizando o segundo capítulo. O que seria isso? É pegar os trechos que eles colocam no eventos finais, mas pegar no seu a totalidade. Um exemplo que está na tela para vocês aí, a parte em azul é o que está escrito no livro, eventos finais que nós temos. Só que a parte branca é o contexto do parágrafo. Tá? Então, está escrito no eventos finais, Daniel e Apocalipse devem ser estudados. O que não está é que Ellen White também fala que há outras profecias do Antigo e Novo Testamento que são tão importantes quanto Daniel e Apocalipse. Tá? E aí ela diz, haja luz, sim, luz em vossas habitações. Para isso precisamos orar. O Espírito Santo brilhando sobre a página sagrada abrirá nosso entendimento para que possamos saber o que é a verdade. Então, aqui é só para os irmãos entenderem. Não estou dizendo que o compilado é errado. O compilado é uma coletânea de vários assuntos sobre o mesmo assunto. Tudo bem. Mas a gente, para entender de fato o que Ellen White quis dizer, não dá só para ficar no compilado. E aí, ó, eu vou dar um outro exemplo aqui, que esse aqui é muito, muito grande. Olha o tamanho desse parágrafo e olha o azulzinho, é o que está no eventos finais. Como que você vai conseguir entender de fato o que Ellen White quis dizer só com 2 linhas, sendo que tem mais de 15? Tá entendendo? Então, isso daqui é um projeto que eu tenho, né? Deus colocou no meu coração há uns 20 dias atrás, depois que eu descobri o que eu vou mostrar para vocês agora. E aí eu estou fazendo esse projeto, vou começar com os eventos finais, a gente vai começar os eventos finais aqui na sala a partir de maio, tá? Pela graça de Deus, nós estaremos fazendo aí, não somente eu, também vai estar o pessoal da sala aí participando, tá bom? E nós vamos fazer isso, mas isso aqui é só para vocês terem uma noçãozinha de que o compilado é bom porque está tudo meio que já compilado ali sobre um assunto, ok? Só que não dá para ficar só no compilado, tá? Se você tiver alguma dúvida, o compilado tem a referência da onde Ellen White diz isso, tá? Porque Ellen White escreveu cartas, tá? E tem livros que ela mesma compila, tá? E quando ela compila, beleza, você pode abraçar porque ela foi orientada para tal, tá? Agora, quando o ser humano compila, aí já não dá para a gente confiar 100%, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, livros como O Grande Conflito, livros como o próprio o Desejar de Todas as Nações, isso foi Ellen White que compilou. Então, é outra coisa, ok? Já esse ponto aqui, eu estou falando de livros que os próprios líderes compilaram para facilitar a nossa compreensão. Só que o que eu estou dizendo para vocês? Todos têm referência embaixo. Have and Arrow de tal ano, tal dia. Clica e vai atrás para entender se está certo o contexto, se está tudo bonitinho, para não cair nas artimanhas que o nosso irmão Diego falou aí, de usar textos errados. Se nós pegarmos na Bíblia um texto fora do contexto, eu posso fazer Satanás virar bonzinho. A mesma coisa com Ellen White, entendeu? Se eu tirar aqui essa linhazinha aqui, fora de todo esse contexto aqui, eu posso entender tudo errado e não da forma que ela estava dizendo. Agora eu vou dar um exemplo mais categórico, porque esse foi o que me abriu os olhos para os compilados, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela de novo. Até aqui, meus irmãos, eu abraçava tudo que o compilado me falava. Depois daqui, agora eu estou de zóio aberto. Se vocês pegarem o capítulo 77 do Lar Adventista e lerem o capítulo, vocês vão achar que Ellen White é uma fã do Natal. Que ela ama o Natal, que o Natal tem que ser
comemorado mesmo e assim por diante. Já vai ter uma questão na igreja, né? Tive aqui uma questão na igreja, que até irmãos saíram da igreja, e eu fui uma das pessoas que defenderam, porque eu tinha o livro compilado Lar Adventista na mão. Então eu fui lá no Lar Adventista, li o Lar Adventista e falei, nossa, não tem nada a ver colocar uma árvore de Natal na igreja, ou presentear irmãos e etc. Então, tudo bem que os irmãos arrumaram, os argumentos que eles usaram contra não eram o certo na Bíblia, tá? Eles usaram capítulos da Bíblia que não estavam falando sobre esse ponto. Mas depois eu tive que me retratar com todos os irmãos depois que eu descobri a verdade há mais ou menos uns 2 meses atrás. O fato é que isso abriu minha mente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, depois eu vou fazer uma palestra sobre, tá? Mas eu vou dar só um exemplo para não ficar aqui muito desgastante. Mas aqui, ó, essa parte em vermelho é o que está no livro O Lar Adventista. Essa parte aqui é o que não está no livro. Agora vamos lá. O Natal está chegando e a nota que estou em todo mundo, do leste ao oeste, do norte ao sul. Com os jovens, os de idade madura e até os idosos, é um período de regozijo geral, de grande alegria. Mas o que é o Natal para exigir tanta emoção? E aí eles cortam, tá? Depois eles vão pôr um outro parágrafo para dar a entender que o Natal é algo que deve ser comemorado e tal. Mas eu não vou me atentar agora nesse ponto. Olha o que, terminando depois aqui, ó, isso aqui era o que deveria estar junto. Este dia tem sido muito valorizado por séculos. É aceito por quem? É aceito pelo mundo incrédulo e pelo mundo cristão em geral. Ou seja, o mundo cristão em geral, nós somos um povo separado. Nós não estamos no mundo cristão em geral e muito menos deveríamos estar no mundo incrédulo. Então, Ellen White aqui, você já pode perceber que ela não está querendo se referir que, olha, Adventista do sétimo dia. Ok? Como o dia em que Cristo nasceu. Então, ó, todos esses, o mundo cristão em geral e o incrédulo acredita que Jesus nasceu no dia 25. Entendam aqui que a Ellen White não está se referindo a nós, porque nós temos mais do que base suficiente para saber que não é o dia. Quando o mundo em geral celebra o dia, ó, quando quem celebra? O mundo em geral. Eles não honram a Cristo. Eles se recusam a reconhecê-lo como seu Salvador, a honrá-lo pela obediência voluntária ao seu serviço. Eles mostram preferência pelo dia, mas nenhuma por aquele quem o dia é comemorado, Jesus Cristo. Então aqui, aqui é para vocês entenderem. Isso é o que está no livro, isso é o que não está no livro. Agora eu deixo vocês aí, tá? Se tem algum... Ô, Roberto, você está sendo muito doido, não tem nada a ver. Olhem vocês aí e vejam se dá uma diferença de interpretação ou não. Agora eu vou para mais um aqui. Aqui eu tenho a carta toda, tá? Isso aqui é a carta toda do primeiro parágrafo do Lar Adventista, tá? Olha o primeiro parágrafo, que ele tem 2 parágrafos. O Lar Adventista, os 3 primeiros parágrafos, é tudo isso aqui, ó. Deu quase 12 páginas, 2.776 palavras, ok? E eles resumiram em 3 parágrafos. Mas eu não vou me atentar a isso para não delongar aqui, mas depois eu vou fazer algo no sentido. Agora o segundo parágrafo da mesma carta. Supõe-se que o dia 25 de dezembro seja o dia do nascimento de Jesus, e a sua observância tornou-se costumeira e popular. Ou seja, ó, supõe-se, tá? Ellen White sabe que não é. Então ela fala, ó, vamos supor que dia 25 seja o dia do nascimento de Jesus. E a sua observância agora está costumeira, todo mundo guarda. Mas ainda não há certeza de que estamos guardando o verdadeiro dia do Salvador. A história não nos dá nenhuma certeza disso. A Bíblia não nos dá a hora exata. Se o Senhor tivesse considerado esse conhecimento essencial para a nossa salvação, ele teria falado por meio dos profetas e apóstolos, para que pudéssemos saber tudo sobre o assunto, mas o silêncio das Escrituras sobre esse ponto evidencia para nós que está escondido de nós para os propósitos mais sábios. E aqui acaba. Depois disso aqui, meus irmãos, vem tudo isso aqui, ó, que eles não colocaram. Depois eles só vão colocar o último parágrafo e pronto, ok? Então, Ellen White aqui está dizendo
sobre o dia, não é o dia, tal, e aí depois ela explica por que não se foi colocada uma data exata para o nascimento de Jesus. E ela dá uma referência a Moisés, né, que Moisés também, para não ser um adorado, Deus escondeu o corpo dele, né, para que não virasse idolatria. E o mesmo aconteceria com o dia, caso isso ocorresse. Mas você já vê que acontece, né? Aquele contra quem eles se rebelaram enquanto estava de serviço ativo, a quem eles provocaram quase além da resistência humana, foi quase adorado como Deus, após sua separação deles pela morte. Aqui falando sobre Moisés. Então, eu só queria mostrar para vocês aqui, ó, tem vários pontos aqui, tá? Não há santidade divina repousando sobre o dia 25. Não é agradável a Deus que qualquer coisa que diga a respeito da salvação do homem, por meio do sacrifício infinito feito por ele, seja tão tristemente pervertida de seu desígnio professado. Cristo deve ser o objeto supremo, mas como o Natal foi celebrado, a glória dele se voltou para o homem mortal, tá? Resumindo aqui para vocês, para não ficar algo maçante, depois eu vou ver se eu trago para vocês alguma coisa mais em foco, ok? Ellen White não é a favor do Natal, tá? Do Natal como o mundo faz, tá? Ela explica uma forma como deveríamos nós, adventistas, guardar o Natal, tá? Ela explica isso, tá? Ela diz que como o dia é um dia muito especial para o mundo, não dá para passar por alto. Mas do jeito que nós estamos guardando da forma do mundo e não da forma do adventista. Ela explica toda essa forma, mas essa forma de guardar, de observar esse dia, está oculta, né, no livro Lar Adventista, e está colocado a forma ali como se nada tivesse acontecendo. Um outro parágrafo ali diz para que a gente dê livros para os nossos filhos, né? Tem um parágrafo no Lar Adventista que fala para a gente presentear com livros as pessoas no Natal. Só que o contexto disso é que Ellen White diz o seguinte, ela fala tudo como deve ser, que a gente deve ajudar o pobre, que a gente deve falar de Jesus, que a gente deve fazer, não comer que nem gula, né? Evitar o que não acontece, todo mundo vai para uma casa e detona tudo na mesa, e ela fala tudo o que deve ser feito. Logo em seguida, ela conta sobre o presente, e aí ela diz o seguinte, essa é a forma correta. Mas, por acaso, vocês querem cumprir o Natal da forma do mundo e quiserem dar presentes, deem livros. Porque ela mais ou menos quer dizer o seguinte, para não ser tão prejudicial a coisa, pelo menos para não ficar tão ruim, ao invés de dar brinquedo, dar isso, dar aquilo, dá livros, entendeu? Não era nem para dar. O foco ali é que não precisava nem de gastar dinheiro. Ellen White diz muito isso, gastar dinheiros exorbitantes no Natal. Não, entendeu? Ela queria que nem tivesse essa em troca de presentes, não precisava disso. Mas já que quer fazer, para ser menos ruim, dá livro, entendeu? É esse o tom que ela está dizendo. Mas aí no Lar Adventista é como se fosse normal. Pode presentear, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então eu queria só dar essas nuances para vocês entenderem que a gente precisa mergulhar muito mais do que a gente está mergulhando. E isso era uma falha minha, tá? Eu não mergulhava, eu pegava o Lar Adventista, lia, tudo bem, para mim estava perfeito, estava certo e ponto. Quando eu fui ver, e isso causou um estresse para mim aqui na igreja, né? Porque uma boa parte da igreja falou que não tem problema, vamos colocar uma árvore aqui, vamos levar presentes, porque lá no Lar Adventista está escrito assim, seria muito bom que no Natal colocasse um pinheiro dentro da igreja e levasse presentes para Jesus, ok? E aí nós pegamos isso como base e colocamos lá. Só que alguns irmãos ficaram muito... os irmãos assim que vieram de outras igrejas, né? Tinha irmão de outras denominações que se batizaram aqui na nossa igreja. E aí eles já ficaram meio, não, isso não é certo e tal. Mas como a gente tinha uma base, né, no Lar Adventista, a gente foi bater o pé nessa base, né? No ano seguinte a gente não fez, porque também a própria Bíblia diz que se escandaliza o irmão,
é bom, vamos usar o bom senso. Então a gente não fez, mas não adiantou muita coisa, né? Eles já estavam, já não queriam, né, ficar muita coisa, e aí acabou que foram se afastando até que saíram. Aí, contexto disso aí, contexto do porquê que Ellen White mandou colocar um pinheiro na igreja, tá? Que é o que não está no livro. As igrejas dos Estados Unidos, ali na região do Oeste, estavam endividadas. E Ellen White diz que dívida não honra a Deus. Então, se nós fazemos dívidas, nós não estamos honrando a Deus. E aí, como as igrejas estavam endividadas, ela falou, seria muito bom que nós colocássemos pinheiros nas igrejas para que nós levássemos a Jesus as ofertas e com essa oferta honrássemos a Deus, pagando todas as nossas dívidas e que nós possamos virar o ano sem dívida alguma. Olha o contexto, para hoje a gente está colocando árvore, bolinha, bexiga, fazendo teatro dentro da igreja. Olha a diferença de uma coisa para outra, tá? Então é isso que acabou bagunçando um pouco minha cabeça. E aí, por eu ter muitos problemas, tive problema quanto a isso, eu falei, Senhor, eu preciso eu preciso melhorar mais esse foco de estudo. Então, eu peço que os irmãos orem por esse projeto, se for da vontade de Deus, que nós possamos pegar pelo menos a referência completa, tá? Eu só vou fazer isso que eu falei para vocês aqui na parte do eventos finais. Eu vou pegar o texto completo, tá bom? Eu vou pegar o texto completo e vou colocar referência completa para que vocês possam saber aonde está, tá? Porque Ellen White escreveu cartas, folhetos, escreveu no jornal, na Red Herald, então ela escreveu isso e isso acabou virando livros compilados, ok? Então eu vou pegar para vocês aonde está a referência completa, que nem estava aqui no Eventos Finais, quando eu mostrei aqui para vocês. Nesse do Eventos Finais, por exemplo, ó, a Casa Missionária. Isso daqui é um folheto onde Ellen White escreve sobre a Casa Missionária. Aí tem um outro aqui, ó, os Testemunhos para a Igreja, tá? Que Ellen White compila eles. Então, esse aqui a gente pode confiar plenamente. Aqui é um folheto e eu coloco o ano. Então, se vocês colocarem folheto, o ano, já vai bater aí, vocês podem ler todo o contexto, não só o parágrafo, tá? A Parábola de Jesus é um livro aí que também tá na nossa, tá traduzido para nós, tá bem? Então, meus irmãos, ó, manuscript releases e assim por diante, tá? Então, eu peço que os irmãos orem por isso, que Deus abençoe vocês e desculpe de alongar um pouco mais aí. Amém, amém. Louvado seja Deus, irmão. Realmente nós temos visto, né, Deus agir aqui nessa sala de consagração de uma forma que mexe muito com o meu coração. Deus, é isso mesmo, Heloísa. Deus está abrindo os nossos olhos, né? A cada dia que possamos enxergar, que possamos obedecer. Infelizmente, muitos irmãos nossos estão sendo levados, né, pelos ventos doutrinários que infelizmente têm atingido a nossa igreja, né? Mas sabemos que Deus tem planos, né, para a sua igreja, que por mais que esteja sendo difícil manter firme a verdade nos púlpitos, né, na mente dos irmãos, porque nós estamos vivendo em uma geração do tudo pode, né, que não é bem assim, e outros ao extremo, né, de se firmarem e se apegarem em textos fora do contexto, né, e assim tem levado os muitos, né. E eu mesma já vi de perto, né,
isso acontecendo com pessoas que outrora eram muito chegadas a mim e que infelizmente ainda, mesmo com todas as evidências, tem deixado o seu eu, né, crescer mais do que Cristo e não tem dado ouvidos e tem difundido, né, o erro na mente e no coração das pessoas, muitas sinceras e outras cheias de si própria, né, com o desejo de trazer novas verdades, com o desejo ardente de até se destacar, né? Pessoas quebradas, pessoas que não aceitam a repreensão verdadeira de Jesus, que tentam trazer para si próprios a glória, né? É isso que estamos vendo. Pessoas recebendo dízimos fora, como se fosse legítimo e sem dor nem peso na consciência alguma. Isso entristece meu coração, porque muitos estão no nosso meio desde seu nascimento, desde berço, são adventistas e às vezes por uma discussão, por alguma repreensão, como eu já vi, né? Uma pessoa que cometeu adultério, não aceitou a repreensão, tentou de todas as formas se afastar do seu próprio erro, jogando culpa nos outros e hoje tem sido levantado, não por Deus, infelizmente, formando ministério e a gente, às vezes, se não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos acabar caindo. Se nós não nos firmarmos em Deus e perguntarmos, se nós confiarmos apenas nos homens, Senhor Deus, que miséria, que risco nós corremos. Eu conheço uma pessoa que, infelizmente, passou por muitas idas e voltas à igreja e hoje está sendo enganado por uma outra pessoa que promete, inclusivamente a muitos líderes de ministérios, no Brasil, maioritariamente, que promete fundos, investimentos e apoios monetários para abrir gráficas e outras coisas, mas, na verdade, é um grupo que, infelizmente, está roubando almas de Cristo. Tenhamos muito cuidado com quem chega nos oferecendo recursos e apoios. Eu conheço, infelizmente, uma pessoa que deixou o seu trabalho acreditando que ia receber recursos e até hoje passa meses com dificuldade e nada chegou a essa pessoa. Essa pessoa foi contra os próprios pais, contra os próprios irmãos, não deu ouvido, porque ainda acredita que ele está certo, que a doutrina contra o Espírito Santo está certa. E é muito triste. Nós temos que clamar, nós temos que falar a verdade com amor e continuar proclamando a mensagem do Senhor, porque nós vemos cada vez mais que o dia está próximo, que Jesus está voltando. Louvado seja Deus, meus irmãos, que estamos aqui. Louvado seja Deus, porque Deus tem enviado irmãos como o irmão Roberto, como o irmão Diego, e muitos outros que têm se colocado nas mãos do Espírito Santo.
neste mundo. Eu agradeço pela presença de cada um e que amanhã possamos estar aqui mais uma vez com o coração e a mente aberto ao nosso Senhor. Amém? Mais alguém gostaria de considerar? Se não, vamos partir para o encerramento e que possamos sair daqui preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, não havendo mais considerações, vamos passar para a oração final. Quem gostaria de elevar a sua voz aos céus e agradecer a Deus? Irmão Oremos. Roberto? Amém. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais essa dádiva que o Senhor nos proporciona hoje, de acordarmos vivo, de meditarmos um pouco na Tua palavra, na palavra dos profetas. Pai querido, nos ajude a entendermos a dimensão da época que estamos vivendo. O inimigo não está para brincadeira. Eu vi textos aqui no Eventos Finais, quando fui ver a parte completa, onde diz que Satanás não está dormindo. Ele está completamente acordado, sabendo que o tempo dele está no fim. E ele quer levar mais e mais pessoas para, infelizmente, o fogo. Pai querido, ajude que nós entendamos isso o quanto antes. A colocarmos em prática as reformas que precisamos. Se o Senhor está mandando, se o Senhor está pedindo para nós fazermos, é porque o Senhor sabe que é o melhor para nós. Muitas vezes, obviamente, o nosso mau coração, a nossa natureza horrorosa que temos, Pai, a nossa justiça de trapo, nós vamos querer, não, Senhor, eu não preciso disso. Assim nos colocarmos como Deus, né? Sabendo mais do que Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor colocou as reformas para que nós tenhamos mais luz, para que tenhamos mais vida, para passar a proclamar a Tua mensagem por mais tempo. Mas nós estamos jogando tudo isso por terra, Senhor. Pai querido, nos ajude a sermos como esses profetas da Bíblia. Ajude-nos a ser como o irmão White. Ler aquele Testemunhos para a Igreja, volume 1, os 15 primeiros capítulos, falando da história dessa mulher. Uma história assim que, olha que história triste. Uma mulher sofrida. Uma mulher que quase morreu. Uma mulher que teve que deixar o filho com uma amiga para fazer o evangelho andar. Uma mulher que não tinha o dinheiro para comprar uma cadeira porque o esposo estava todo doído. E quando ela comprou, os irmãos ainda falaram que ela estava se enriquecendo. E hoje em dia, nós queremos dizer que essa mulher não foi usada por Deus. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a começarmos a praticarmos as mensagens e não só falá-las. Nós precisamos de uma mudança radical nas nossas vidas. Não dá tempo mais para brincar de cristianismo. O fim está próximo. E muitos de nós, assim como eu, há cerca de um mês atrás, estava fazendo os 10 dias de oração. E naquele momento eu vi pessoas assim como os valdenses. E veio na minha cabeça, será que eu estou preparado para morrer como um valdense? Ser jogado num precipício? Ou morrer como aquelas pessoas queimadas? Será que nós estamos preparados? Porque se nós ainda não estamos, é porque ainda falta muita coisa, Pai, para melhorarmos em nossas vidas. E nós queremos, Pai, melhorar. É por isso que nós estamos aqui todos os dias 5 da manhã. Porque nós queremos melhorar as nossas vidas. Mas não conseguimos sozinhos, precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua justiça em nós. Precisamos, Pai, se submeter a Ti, para que o Senhor possa fazer tanto o querer quanto o efetuar. Fique com cada um de nós, nos proteja e nos guarde. Não deixe que o inimigo nos faça cair.
Pai querido, fique com cada um dos mensageiros, em especial também com nosso irmão Diego, com a sua esposa. Que não seja nada de grave e que eles consigam permanecer fiéis e seguindo fazer esse trabalho maravilhoso de levar a tua mensagem. Fique também com cada um de nós aqui da sala. Fique com nossa organização no geral, não só os membros, mas também os líderes. Para que nós possamos se submeter a Ti, Pai. Entender que nós não sabemos nada. Que tudo vem do Senhor. Perdoe nossos pecados, nos purifique e nos dê uma boa semana na presença do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Que possamos, Senhor, agir com teu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, irmãos. Fiquem com Deus, um grande abraço e uma feliz semana.